amigos, eu sou a Natalina Ghinoni. Estou trazendo um assunto que é muito instigante e muito interessante também. Eu tenho certeza que se vocês se dedicarem a assistir esse programa, vocês vão ficar muito impressionados com algumas coisas que vocês terão como conhecimento a partir deste programa de hoje. E lá no finalzinho eu vou ensinar vocês a fazerem alguns cálculos para vocês perceberem se vocês estão linkados a algum familiar e para vocês descobrirem algumas coisas sobre a árvore genealógica de vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a psicogenealogia. Como no meu formato, então, eu tenho umas lâminas com algumas explicando um pouquinho e trago a minha explicação também para aquilo que eu estiver colocando a partir da lâmina, tá bom? Vamos falar então sobre hoje a psicogenealogia, que é o estudo da nossa árvore genealógica e das influências transgeracionais na nossa vida a partir do estudo da árvore, ok? Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Então tá, acompanhando comigo lá as lâminas. Psicogenealogia, então, com Natalina Ghinoni, terapeuta sistêmica familiar. A psicogenealogia é um estudo transdisciplinar fundada por Anne Anselin Schutzberger na década de 1970. Nos tempos atuais, é também uma grande aliada das constelações familiares, onde recebeu também o incremento da terapia estrutural e sistêmica. Também a atemporalidade da física quântica e de outras novas abordagens científicas, como a biodecodificação. Então, essa foto que está aqui do ladinho aqui é a Anne Anselin, que foi quem começou a trabalhar, a estudar e desenvolveu, então, esse estudo da psicogenealogia. Porque, por experiência própria, dentro da sua história familiar, ela vivenciou situações que ela dedicou um pouquinho mais de estudo sobre isso, com relações a questões relacionadas a repetições do seu clã familiar, bem como também as situações que envolviam a saúde da sua família. Então, todo o estudo iniciou a partir de Anne Anselin na década de 70. A psicogenealogia é um estudo da árvore genealógica que vai muito além do registro de datas e nomes. Ela olha para além do genograma, ou seja, trabalha com os vínculos, laços, dificuldades, eventos importantes, traumas e segredos que estão envolvidos na história de cada ser humano. Anselin costuma dizer que somos menos livres do que pensamos, pois, de alguma forma, somos marcados de forma definitiva pela história do grupo familiar ao qual pertencemos. Nossa família é um sistema, um campo de energia no interior do qual nós evoluímos e crescemos. Cada um, desde seu nascimento, vai ser uma parte deste todo e precisa ter o seu lugar, independente de quem seja e de como seja. Somos muito mais partes desse todos do que pensamos. O que ela quer dizer com isso? Quer dizer assim, ó, que dentro de uma estrutura de uma árvore familiar, vocês devem já ter visto aqueles registros. Vamos montar a nossa árvore genealógica. Muito comumente o que a gente vê é o genograma. E o genograma o que traz? Traz informação de quem são nossos pais, as datas de nascimento e falecimento, bem como quantos filhos eles tiveram, quem são nossos avós, bisavós e assim consecutivamente. Ela é totalmente linear e ela tem um traçado totalmente vertical. No genissociograma nós vamos mais além disso, depois eu até vou mostrar um exemplo lá de um genissociograma. Nós vamos além do genograma. Quando o genograma traz somente a questão da nossa filiação, bem como data de nascimento e falecimento e quantidade de filhos, a partir dos nossos pais, numa crescente, né, através dos nossos avós, de uma forma direta, quem são os progenitores dessa árvore, né? No genissociograma nós já temos uma outra visão, nós temos uma outra ótica, um outro olhar para dar para esse genissociograma, para esse genograma, que nós chamamos então de genissociograma. O que nós olhamos a partir do genissociograma? Nós olhamos as questões culturais. Na hora de fazer a anamnese com o cliente, nós pegamos todas as informações que compreendem um genograma e adicionamos a elas questões referentes a
repetições do clã familiar, se houve crianças abortadas, se houve relacionamentos anteriores dos pais, se houve nas questões profissionais algumas pessoas importantes que devem estar sendo relacionadas ao nosso genissociograma, bem como também separações, datas de casamento, porque às vezes a gente percebe que mulheres daquela família sempre casam em determinado mês, então parece que é uma repetição das mulheres casarem naquele mês, ou casarem o casal, né? Ou separações também, mas às vezes são só as mulheres também que casam em determinado mês ou se separam em determinado mês. Então, nós vamos em busca de situações de adoecimentos também, nas questões de repetições de datas muito marcadas. E também nós olhamos muito atentamente a questão dos nomes, se nós herdamos um nome de algum antepassado, de um pai, de um avô, ou de um irmão que faleceu antes de nós. Então, todas essas informações, elas são muito importantes para nós, que não só que o genograma não apresenta, né? Que só o genissociograma ele nos traz. Vamos lá dar uma olhadinha, então. Então, aqui nós estamos em busca da nossa árvore, né? A principal ferramenta da psicogenealogia é o genissociograma, que é a construção da árvore familiar para reconhecer e entender a força dos padrões familiares sobre cada membro. O genissociograma é uma espécie de árvore genealógica feita de memória e a memória, completada com acontecimentos da vida importantes com suas datas, vínculos e contexto afetivo, vínculos sociométricos assinalados por flechas ou traços coloridos. O genissociograma não é somente uma árvore situando os membros familiares. Aqui eu vou dar para vocês um exemplo, tá? Nessa tela tem um exemplo de um genissociograma. E esse genissociograma, esse exemplo, ele é muito interessante porque aqui nós temos um genissociograma de Adolf Hitler, né? Então agora eu vou passar para vocês uma estrutura de genissociograma, só que antes eu vou chamar os apoiadores porque daí vai ficar um pouquinho extenso, daí eu gostaria que vocês observassem junto comigo, tá bom? O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então hoje com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, falando um pouquinho sobre a genealogia. E como eu falei lá no bloco anterior, né, eu também estou muito ansiosa para mostrar para vocês um exemplo, um modelo de um genissociograma. E esse genissociograma, ele é de Adolf Hitler. Então eu vou pedir para vocês acompanharem a tela agora, eu vou mostrar para vocês e dar uma explicadinha como é que funciona a estrutura de um genissociograma e como a gente faz o estudo dele, tá bom? Então vamos lá comigo. Esse aqui, então, é o genissociograma de Adolf Hitler. Vocês podem ver aqui. Vou mostrar para vocês aonde está o Hitler, ó. Ele está aqui, ó. Deixa eu só botar aqui a canetinha. Então, aqui é aonde está no genissociograma a posição de Adolf Hitler, certo? Ele está nessa posição aqui. Nascimento, então, o ano que ele nasceu, eu incluiria a data, dia e mês também de nascimento, e incluiria também a causa da morte dele, que no caso foi suicídio. Certo? Então, aqui nós temos na linha superior, na linha horizontal dele, tem a quantidade de irmãos que ele teve. Então, a primeiro aqui, ó, o primeiro irmão, o segundo irmão, o terceiro irmão, quarto, quinto, sexto,
sétimo e oitavo, que é a Paula, termina com a Paula. Ok? Na linha dos irmãos, o que é interessante nós observarmos é que nós temos aqui que os dois primeiros irmãos dele, que estão aqui, que é a Lois e a Ângela, são filhos da segunda mulher do Adolf, a Francisca. Antes ele foi casado com Ana, mas com quem ele não teve filhos. Pode ver que na linha aqui, ó, não há filhos. Depois da Ana, ele casa com a Francisca, com quem ele teve a Lois, que é o mesmo nome do pai. Vejam aqui, é o mesmo nome do pai, a Lois, certo? Então, aqui nós temos aqui um duplo por nome. E nós temos também, eu já vou dar uma apagadinha aqui só para a gente poder não fazer muita bagunça aqui também, né? Senão vai ficar difícil até para compreender. Então, aqui nós temos, ó, a Lois, o pai, e o primeiro filho dele, a Lois também. Nós chamamos isso de duplo por nome. Duplo por nome. Né? Ok. Então, esses dois filhos aqui do pai do Adolf Hitler, irmãos do Adolf, vieram do segundo casamento dele com a Francisca. Então, é importante saber que ele teve 3 mulheres aqui, ó. Frau, que em alemão é mulher, nós temos a Ana, a Francisca e Clara, que é a mãe de Adolf. Ok? Do casamento de Alois com a Clara, Alois teve todos esses filhos aqui, ó. Sendo que, olhem que interessante, os 3 primeiros, Gustav, Ida e Otto, você veja que Gustav faleceu com 2 anos, Ida faleceu com 1 ano de vida, Otto faleceu no mesmo ano que nasceu, não tem informação se foi natimorto ou se viveu alguns meses. O primeiro que sobrevive dos filhos de Alois com a Clara é Adolf. Só que uma outra coisa que é muito interessante, depois nós temos o Edmundo, aqui que pode ver que Edmundo são 6 anos só, ó. E a Paula, que está aqui, que é a outra irmã do Adolf, que foi a única dessa linhagem que sobreviveu, né? Ela viveu até 1960, então. Então, você veja que Adolf teve 3 irmãos que antecederam eles, que morreram com muito pouca idade. Muita pouca idade. Só que o que é muito interessante que nós temos que olhar para isso é que a Lois, quando casa com Clara, aqui, ó, a Clara, ela era filha de um tio de Alois. É muito interessante isso. Só que esse tio não era um tio de sangue. Sim, vamos dizer assim, não era um tio de sangue. Porque Johann era irmã de Johann George, porém, Johann George não era pai de Alois. Tanto que vocês podem ver que Alois leva o sobrenome aqui de Gruber, que ele leva o sobrenome da mãe dele, ó. Porque a Maria, que é a mãe de Alois, que seria a avó de Adolf, ó, tá? A Maria, ela não está declarado quem era o pai. Não está declarado quem seria o pai o avô do Hitler. Não está declarado. Ela engravida e aí ela contrai um matrimônio com esse Johann George para poder criar Alois. Tanto que Alois, ele não leva o nome de Hitler, se vocês forem olhar aqui na história, né? Que é muito interessante isso. Se vocês forem olhar aqui na história, que é muito interessante, Alois leva o sobrenome de Schilkeber, que é o sobrenome mesmo da mãe dele. Não leva Hitler, porque o sobrenome Hitler vem do pai de criação. O que a história conta aqui é que, mas de qualquer maneira ele casa com Clara, que como se fosse prima afetiva dele, né? E sendo prima afetiva é como se ele tivesse cometido aqui, vamos dizer, até quase um incesto. Então, aqui estaria uma explicação dentro da psicogenealogia por que tantas crianças perdidas.
porque ele estaria em incesto. E o que é muito interessante nessa história, a partir do incesto também, é que nas repetições aqui, nós vamos ver que a história nos conta que Adolf também comete um incesto quando tem relacionamento com a sua sobrinha, Geli. Então, aqui há praticamente 2 incestos aqui. Alois com a prima, mesmo que fosse prima afetiva, né? Era uma prima dele. O pai, então, com a prima. E Alois com a própria sobrinha. Ele tem um envolvimento com a filha da Ângela, da sua irmã. E Geli, o que conta a história, e que também se suicida. Também é suicida, bem como Adolfo, também suicida aqui, né? Nós temos também mais aqui um suicídio, aqui, que é da Geli. E também estiveram em incesto, bem como o pai lá atrás. Aí vocês perguntam, mas por que Hitler levou a sobrenome Hitler se ele não era Hitler, né? Interessante essa história. Então agora eu vou contar para vocês por quê. Me parece que o pai dele, que é desconhecido, né? A Ana, a mãe dele, morava como empregada na casa era uma grande magnata que vivia em Viena. E ela era empregada doméstica deles. E ela teria engravidado, o que conta a história é que ela teria engravidado de Alois, desse homem, e eles teriam mandado ela embora. Veja que interessante isso. Teriam mandado ela embora grávida, porque uma empregada não poderia, ela era plebeu, né? Ela não poderia estar grávida de alguém com tanto poder. Então, ela casa com esse cara aqui, ó, o George, aqui o John George Hitler, para poder criar o Alois. Ela não ia criar ele sozinha, então ela casou com o John George para criar o Alois. Só que eles morreram cedo aqui. Você veja aqui, ó, a data de falecimento 1921, né? O falecimento deles aqui é bem cedo aqui. E falecimento aqui 1957. Aqui tá errado, tá? Aqui é não é essas datas, essa data aqui tá errada. Aqui deve ser 51, eu acho. Porque aqui Hitler nasceu em 1837. Então, o que acontece? Quando falecem os 2 pais aqui, a mãe biológica e o pai afetivo falecem, o tio, né, que só tinha a Clara aqui como filha, ele diz para Alois assim, olha, se você quiser alguma coisa da herança, porque me parece que eles também tinham alguma coisa de dinheiro, né? Se você quiser alguma coisa da herança, como ele só tinha uma filha mulher, né? Você vai ter que colocar o sobrenome de Hitler, que ele não levava o sobrenome de Hitler. Então, por conta de dinheiro, me parece que a história conta isso, né? Por conta de dinheiro, para poder ficar com uma parte da herança, né? Alois passa a assinar o sobrenome Hitler. Sendo que até então ele não assinava o sobrenome Hitler. Veja que nós temos aqui, ó, John George Hitler e Johann Nepomuk Hitler. Tá? E aí, só depois do falecimento dele, é que ele resolve assinar o sobrenome, porque Johann, o tio, teria prometido a herança. Então, na realidade, Adolf, ele não é Hitler, né? O sobrenome dele não é Hitler. Aqui, esse pai, há uma grande indicação que o pai de Alois, que o avô de Hitler, seja judeu. Então, o que a história tem de muito interessante aqui é que, no momento que Adolf, na proposta do genocídio contra os judeus, ele está vingando a avó por não ter sido acolhida nessa gravidez do pai dela, bem como ainda existe uma questão que esses judeus aqui seriam askenazes, então, e não seriam semitas. E os judeus semitas e os askenazes, eles são rivais, né? E o genocídio de Hitler contra os judeus está aí, talvez esteja a grande explicação que a psicogenealogia pode nos trazer a partir do estudo da árvore genealógica de uma personalidade que impactou tanto a humanidade
com tantas barbáries, né? Veja o que um estudo transgeracional nos faz mostrar. Esse homem aqui, chamado Adolf Hitler, não tinha como ser um cidadão normal, com certeza absoluta. Bom, já excedido bastante agora esse bloco, só explicando esse exemplo do genissociograma, né? Vou chamar os apoiadores e volto no outro bloco para trazer mais um pouquinho para vocês. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje trazendo um tema bastante interessante, porém também bastante chocante às vezes, né, da gente olhar. Então falando sobre a psicogenealogia, né, que é o estudo da nossa árvore genealógica a partir de um genissociograma. Então vamos lá olhar para a última lâmina aqui. Então, montando um genissociograma, então o que nós podemos identificar? Nós podemos identificar, então, duplos por nomes, pessoas que levam o mesmo nome, duplos por data, isso significa que tenham a mesma data de nascimento. Depois eu vou fazer uma regrinha para vocês olharem para vocês em casa mesmo. Gêmeos simbólicos, que seriam pessoas que nascem, então, com mesmas datas, né, de nascimento, seriam gêmeos, né, simbólicos, mesmo que de famílias diferentes, quando a gente estuda duas árvores. Incestos simbólicos, que é o caso aí do pai do Adolf Hitler com a prima dele, né? Um incesto simbólico, mesmo que ele não fosse primo, né? Mas havia toda aquela questão afetiva do envolvimento de ter sido criado por aquele pai que não era pai dele, né? Famílias gêmeas, herdeiros universais e ascentes ou ginsantes, que isso é um tema só para um programa, porque é bem interessante a gente olhar para isso, mas nisso num outro programa. Filhos de substituição, repetições do clã, síndromes de aniversário, síndromes de luto e filhos de substituições aqui. Tem um errinho meu básico aqui que fala sobre filho. Põe de novo aqui filhos de substituição. Então é isso, tá? Tudo isso a gente consegue identificar. Eu vou dizer para vocês como é que eu trabalho. Quando a pessoa vem para um atendimento individual comigo, para a constelação familiar, eu não deixo de montar o genissociograma dela. Eu sempre faço um genissociograma e faço uma análise transgeracional e monto a estrutura da sua árvore para que a pessoa possa ter um entendimento da sua história. E a partir daí, sim, nós abrimos uma constelação familiar. Né? Então, focado, lógico, né? A gente não faz a gente não monta o genissociograma sem um tema específico. Eu, particularmente, não monto, porque ficaria muito amplo. A menos que você queira por curiosidade, né? Mas a pessoa vem, vamos supor, com uma questão relacionada à prosperidade, nós vamos estar focados na montagem desse genissociograma com as questões que envolvem as questões referente à prosperidade, referente às questões profissionais. Vamos estar focados sobre a história dessa família acerca dos eventos que envolvem as questões relacionadas a dinheiro. E agora, então, eu gostaria de fazer com vocês, dar para vocês, assim, um presentinho, tá? Nesses últimos 2 minutos que faltam, tá bom? Então, eu vou passar para vocês aqui, eu vou pedir um segundo só, que eu vou pegar a tela para mostrar para vocês e fazer um exercício junto com vocês, tá bom? Então, pessoal, vocês me acompanhem aqui, tá? Eu vou fazer para vocês um quadro, tá? Que esse quadro aqui, ele é bem interessante e dá para a gente fazer muitas associações. Nós vamos colocar nesse quadro, ó, vocês estão prestando atenção aí que eu estou desenhando, os nossos 12 meses do ano, ok? Viram aí? Nós temos, então, os 12 meses do ano. Então, vamos colocar.
Eu vou botar um exemplo eu mesma, tá? Minha data de nascimento. Minha data de nascimento, eu vou botar aqui, é 4/5, ok? Essa é a minha data de nascimento. Então, isso significa que eu nasci no mês 5. Então, se eu colocar que venho de uma gestação de 9 meses, isso significa que a data que eu fui concebida 9 meses depois foi dia 4 de agosto, a data da minha concepção. Isso significa que todas as pessoas da minha família que estiverem com mês de nascimento dentro dessa linha aqui, ó, essa é a minha linha de afinidade. Mês 2, mês 5, mês 8 e mês 11. Mais precisamente essas duas datas, com certeza. 7 dias antes ou 7 dias após ou antes, tá? Ao dia 4, certo? Essas pessoas estão muito ligadas a mim de uma forma mais estreita. Então, eu poderei ter mais afinidade com essa pessoa nas questões de laços afetivos mesmo, ou ainda pode ser que eu venha a seguir essa pessoa como inspiração pela vida inteira, ou ainda venha querendo completar a história dela, por exemplo, assim, ó, o que essa minha irmã fez, eu vou querer dar continuidade. Ou então, se essa minha irmã adoeceu, pode ser que eu adoeça também. Então, muito atento à linha de afinidade dentro da família de origem, porque às vezes a gente tem não só coisas boas, herdar coisas boas ou acompanhar coisas boas, mas seguir essa pessoa também em doenças e em situações difíceis. Sei se eu acho que ficou relativamente claro, né? Para vocês aí. Então, vocês vejam que nós temos aí uma linha de afinidade para seguir. Essa é só uma palhinha para vocês sobre psicogenealogia. Quero voltar semana que vem e falar então sobre a síndrome de Ginsante, que Salomão Celan fala muito sobre Ginsante, que muitas pessoas são e não sabem que são. E a gente vai dar uma palhinha de volta lá sobre síndrome de aniversário e outras identificações que a gente consegue perceber dentro da área do genissociograma, né? Que a psicogenealogia nos traz à luz. Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa, entre em contato, que eu sei que de repente não ficou tão bem claro alguma coisa, estou aqui para poder esclarecer. Um abraço, uma ótima semana a todos.